Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. E a gente está vendo aí, aparentemente, o que parece ser a dissolução absoluta do governo Maduro, né? E esse governo que começou com Chávez e, para nós aqui no Brasil, a diplomacia do PT sempre apoiou, sempre esteve completamente do lado. Agora, na posse da última eleição do Maduro, a Gleisi Hoffmann foi lá e sempre falava em nome do povo venezuelano e tudo. E agora, aparentemente, se esse governo cair, o governo está podre, ele se mantém no poder, grosso modo, graças a partes das Forças Armadas venezuelanas que está na folha de pagamento do Maduro, assim como o Supremo Tribunal, que agora opera na Venezuela, e ele foi alienando completamente todos os setores institucionais que não concordavam com ele, mas independente do fato de que provavelmente ele vai cair proximamente e que isso é uma promessa, uma inserção mais, digamos, mais ativa da diplomacia brasileira contra o governo venezuelano, era uma promessa de campanha do Bolsonaro, mas o que a gente se pergunta é, e se o Haddad tivesse sido eleito presidente, onde que estaria o Brasil agora nesse processo que a Venezuela está passando? Ele não estaria nesse grau de, digamos, de cerceamento que ele está sofrendo multilateralmente pelos países, inclusive na América Latina. Quer dizer, o Brasil, com uma certa vocação à liderança na região, sob domínio do PT, teria continuado na sua batida de defesa de um governo ditatorial, violento, agressivo, antidemocrático, mas que tem uma retórica socialista, uma retórica do tipo que o PT sempre gostou de fazer, que fala em nome dos pobres, eu não sei o quê. Mas é uma pergunta importante, né? Quer dizer, se agora o Brasil fosse governado pelo Haddad, pelo PT, e o Maduro caísse, ele viria exilado para o Brasil? O Brasil receberia com honras de líder popular perseguido pelo capitalismo internacional? Ou seja, o Brasil disputaria com Cuba o trono e o troféu de país que recebe ditador. Bom, a gente já tinha recebido o Batiste, né, que era um terrorista. Como que ficaria isso no cenário internacional? É claro que a diplomacia em geral tem estado em agonia, né? Nos Estados Unidos, no governo do Trump, já no governo do Obama, você tem elementos do próprio gabinete que vai se tornando mais ativo na diplomacia, e os diplomatas de carreira vão ficando, às vezes, parecendo funcionários públicos que perderam certo bonde em certas coisas. Isso é uma análise que alguns especialistas vêm fazendo, como no caso do Brexit, em que a diplomacia britânica também não é a protagonista no próprio processo. Aqui no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, o governo do PT reduziu a diplomacia a mais um discurso ideológico, e agora, no governo do Bolsonaro, aparentemente é o mesmo caminho ideológico, só que por outro lado. Mas, independente desse cenário um pouco mais amplo, dos especialistas refletindo se haveria um processo de diminuição do papel geopolítico dos órgãos, digamos assim, oficiais de fazer política exterior em favor de órgãos privados, bancos, associações econômicas, né, ou mesmo ONGs internacionais, ou mesmo agências como a própria agência que é a Comunidade Europeia, que diminuiria a própria diplomacia de cada país. É bom lembrar e se fazer essa pergunta. Se o Haddad e o PT tivessem ganho a eleição, onde a gente estaria agora numa possível derrocada do ditador Maduro? A gente receberia o ditador com honras de defensores da população e dos injustiçados? Iríamos disputar com Cuba o troféu de país da América Latina que recebe ditadores? É isso aí, até quarta-feira, bom trabalho, obrigado, abraço.